fazer aqui tipo um giro de notícias? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em várias redes sociais. Pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi. E pode também, como sempre, contribuir também compartilhando esse conteúdo com outras pessoas e deixando aqui embaixo as suas contribuições sobre esses pontos, essas discussões que eu trago aqui para o YouTube. Todas as segundas e sextas eu faço no Instagram esse giro de notícias, que já virou assim uma atividade de quem me segue por lá. Todas as segundas e sextas de manhã eu apresento um conjunto de notícias que eu mesma li em alguns dos sites aí mais conhecidos de notícia no Brasil. E muitas pessoas me pediram para eu fazer isso aqui no YouTube. Embora eu não saiba muito bem como é que eu vou trazer o giro de notícias no formato que ele tem lá para cá, hoje a gente vai fazer um ensaio disso. Por quê? Porque Janaísa, eu não sei se você acompanhou, semana passada eu fiz um vídeo para falar de uma matéria que tinha aí uma manchete sobre bolos que era bastante curiosa. E aí hoje, curiosamente, mais uma vez, eu estava passeando pelas redes sociais e lendo notícias, eu faço muito isso no Twitter, e vi uma notícia falando sobre o Boulos, que me deixou com a orelhinha em pé, justamente olhando e pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? E aí eu decidi zapear, porque essa notícia que eu vi me fez pensar em outras coisas. Então esse giro de notícias é um olhar sobre as notícias que apareceram nas últimas 24 horas no Twitter da Folha de São Paulo. E aí veja, acho que já é importante dizer, aí do lado tá passando justamente a tela que eu gravei com as notícias do dia todo. E é claro que você já deve saber que num portal de notícias você vai ter notícias de todos os espectros, digamos assim. Você tem de esportes, política, entretenimento, cultura, são várias as áreas que são cobertas e todas, internacional, e todas essas áreas vão acabar povoando de alguma forma o Twitter de uma dessas empresas, de um desses veículos de comunicação. E tem também, estamos em período eleitoral, notícias sobre candidatas, candidatos que estão concorrendo à prefeitura, a vereadores, enfim, à assembleia de diferentes estados do Brasil. Pois muito que bem, eu observei que para o estado de São Paulo, nessas 24 horas, apareceram 3 momentos em que Boulos é a manchete de uma notícia que foi escolhida para aparecer no Twitter. A Joyce Hasselman, ela vai aparecer 2 vezes e o Andrea Matarazzo vai aparecer 1 vez. Já adianto aqui que tanto a Joyce quanto o Andrea aparecem nessas 24 horas de notícias que estão sendo disponibilizadas ali no Twitter da Folha, porque foram figuras com matérias referentes à participação deles na sabatina da Folha/UOL, que acontece entrevistando, falando com todos os candidatos à prefeitura. Então, no caso deles, o que a gente teve apresentando o que viria a sabatina a Joyce Hasselman. Aí aparece essa outra notícia com a Joyce já mostrando como foi a participação dela, o desempenho dela na sabatina. Então vão dizer, como você pode ver aí na tela, Joyce Hasselman se contradiz sobre apoio, teorias da conspiração e pautas bolsonaristas em sabatina Folha/UOL. Então é como se fosse um apanhado breve daquilo que foi a sabatina dela. E você tem o anúncio da sabatina, que seria a próxima sabatina, que é do Andrea Matarazzo. E então você tem essas 3 outras notícias sobre Boulos. E eu gostaria de chamar a atenção justamente para essas notícias. Uma delas diz assim: propostas de Boulos esbarram em Câmara, orçamento e burocracia. Então é uma análise, opinião de alguém que está lá analisando o que são as propostas do Boulos. E aí tá o destaque que se deu para essa análise é dizer que essas propostas elas esbarram na Câmara, no orçamento e em burocracia. Depois o que tem é que é feito um retweet do editor do Folha Poder, que apresenta também de novo essa mesma matéria. E aí depois disso a gente tem uma outra coisa, que é a seguinte manchete: faculdade nega vínculo atual descrito por Boulos ao explicar renda.
E aí eu achei interessante essa construção. E por que eu achei interessante? Nesse caso específico da faculdade, me interessou muito porque o que aconteceu? Boulos disse em um dos seus vídeos de campanha que a forma dele se manter eram aulas que ele dava, palestras que ele dava ou então textos que ele escrevia. O que aconteceu é que ele declarou quais são as instituições em que ele geralmente dá aula, ou atualmente dá aula, foi esse o advérbio empregado. O que aconteceu a partir daí? A Folha decidiu ir atrás de todos esses institutos. E conversando com uma dessas faculdades, a faculdade disse que hoje, 2020, Boulos não faz parte do quadro, mas que ele ofereceu cursos no ano passado e que havia interesse na continuidade dos cursos esse ano, mas que porque ele se tornou candidato, esses cursos não foram ofertados. Isso aconteceu e a Folha disse que, na verdade, o que a faculdade fez foi negar um vínculo atual descrito por Boulos a explicar renda. Da forma como está escrito, é como se ele tivesse mentido quando ele foi explicar a renda. Mas, na verdade, ele é um professor naquele modelo que você já conhece, CNPJ. Então, é alguém que não tem vínculo empregatício CLT. Ele vai oferecendo cursos ao longo do tempo. Não tem problema falar sobre a participação dessas figuras, como trabalham, o que fazem. Mas a escolha das palavras é importante. Então, negar esse vínculo atual é como se ele estivesse mentindo. Quando, na verdade, a continuação da conversa é dizer que há interesse na oferta desse curso, mas como ele se candidatou, esse curso não vai ser ofertado. Eu trago essa notícia só para chamar a atenção para aquilo que vira notícia. Então, todo esse imbróglio que eu tô dizendo, de que ele dá aula sim, mas é que não é CLT, e aí, então ele não tem vínculo direto, e aí ele só não tá dando aula esse ano por conta do... Isso vira notícia desse jeito. E qual é o propósito de se construir essa notícia? De novo, a galera pode fazer a notícia do jeito que quiser, mas qual é a razão para a notícia ser escrita desse jeito? Ao invés de explicar logo na manchete o fato de que porque ele está em campanha, ele não está dando aula. É diferente, né? Uma outra pergunta que se pode fazer é por que a manchete não traz o que na verdade ela confirmou? Ou seja, que Boulos de fato atua ou atuou em todas as instituições em que ele declarou atuar. E aí, nesse giro, eu quero te trazer ainda uma outra manchete que me chamou a atenção. São duas. Uma delas, que faz a gente lembrar essa discussão que eu fiz na semana passada sobre a manchete do Boulos, em que, na verdade, estava se falando sobre candidatos do Brasil inteiro, mas que usaram o Boulos para manchete, que é a seguinte: quase 11 mil candidatos com patrimônio superior a 300 mil receberam o auxílio emergencial. Observe que essa é uma matéria que vai falar sobre um conjunto grande de candidatos, e aqui, 11 mil candidatos, que fizeram uso do auxílio emergencial, mesmo tendo esse patrimônio superior a 300 mil reais. Curiosamente, neste caso, embora se esteja falando de vários candidatos, não se escolheu pegar um exemplo para trazer para a manchete, que foi exatamente o que aconteceu no caso do Boulos na semana passada. O exemplo dele, da conta que não tinha sido declarada e que depois eles foram lá e ratificaram e corrigiram, ao invés de usar de colocar genericamente e lá dentro citar o Boulos como também estavam citando outros, eles escolheram trazer o Boulos como centro e aí lá dentro, quando você entra, você vê que é uma matéria longuíssima sobre um monte de gente. Nesse caso, isso não aconteceu. Ora. Interessante, não é mesmo? É justamente para você perceber que é possível fazer matérias de diferentes maneiras e que há escolhas que são feitas aí para construir essas manchetes. Último exemplo. Vamos olhar agora uma notícia que fala sobre os candidatos em geral à Prefeitura de Porto Alegre. E aí, a escolha que se fez foi escrever assim na manchete: candidatos de Porto Alegre erram dados sobre finanças, saúde e educação em Sabatina, Folha/UOL. E aí eu quero destacar, você está vendo aí na tela, que essa é a manchete e a fotografia que acompanha é a fotografia da Manuela Dávila. Interessante, não é mesmo? Mas o que a manchete está fazendo é falar de candidatos, inclusive usando o masculino genérico, sobre o qual eu já discuti inclusive em outros vídeos. E ao fazer o uso do masculino genérico, está falando de vários candidatos. E está então generalizando para dizer que vários deles erraram justamente dados sobre finanças, saúde e educação. Qual
Qual é o problema aqui? O problema é que não são vários candidatos que aparecem como uma fotografia de quem erra. O exemplo de quem erra é Manuela Dávila. Então a única fotografia que apareceu aí é a dela. Gente, quem estuda semiótica gosta disso, quem estuda linguística também, porque a gente gosta de olhar para texto, imagens, tudo junto, porque é tudo importante, né? Veja, Manuela Dávila é a candidata que está em primeiro lugar nas pesquisas. Ela pode ter cometido erros? Ela pode. Mas se estão dizendo aqui que candidatos de Porto Alegre erram dados, ela não foi a única. Inclusive estão usando o masculino. Então é muito interessante, para não dizer trágico, tragicômico, que eles usem inclusive o masculino genérico, mas na hora de escolher uma imagem de quem vai exemplificar quem erra, eles escolhem justo a mulher. Eu tô achando isso maravilhoso. De modo que eu posso dizer para você, dá para melhorar e muito. Veja, outras tantas manchetes poderiam ser analisadas, poderiam ser trazidas aqui, poderiam ser acolhidas. Essas aqui me chamaram a atenção porque a gente está falando desse espectro da política, desse ponto político que é importante, que tem sido muito importante para os jornais, que tem discutido isso o tempo inteiro, e achei interessante justamente para a gente pensar que tipo de foco a gente dá. E também para o foco que não se dá, porque no caso dessas 24 horas, a gente tem a Joyce, o Andréa e o Boulos, no caso de São Paulo, aparecendo, mas aparecendo de maneiras muito diferentes nas matérias, né? Naquilo que está sendo trazido como matéria. É isso que eu tenho para falar para você. A gente volta com outro giro de notícias numa próxima semana. Se você tiver sugestões, aceitamos.